Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 4, onde nós vamos trazer o assunto gerenciamento de memória. Mais uma vez é importante sempre lembrar a todos de verificarem nossas notas de aula, que trazem um conteúdo mais detalhado a respeito dessa nossa videoaula. Então vamos lá, sistemas operacionais, videoaula 4, gerenciamento de memória. Bom, o gerente de memória é um componente do sistema operacional que está parcialmente ou inteiramente contido no kernel desse sistema operacional e que aloca a memória principal para os processos, além de gerenciar e tratar da hierarquia das memórias, as memórias primárias e as memórias secundárias, cache, RAM e a parte de HD do disco rígido. São tarefas desse gerente de memória: garantir o isolamento mútuo entre os processos, ou seja, proteção para que não ocorram problemas, não ocorram falhas no processamento, manter o registro das áreas de memória em uso, alocar memória RAM para novos processos. Veja que o gerente de memória do sistema operacional ele é o responsável pela entrada e saída de processos. Fazer o swapping transparente entre a memória principal e o disco. Vejam que muitos sistemas, muitos programas necessitam acessar o disco rígido, fazer o armazenamento de dados temporários ou definitivos no disco rígido e também precisam acessar a memória principal para efetivar o processamento dos dados. Atender a requisições de aumento de memória, manter o mapeamento da memória virtual para a memória física e implementar a política de alocação de memória para os processos. Como já vimos, a hierarquia de memória ela se dá desde os registradores da CPU, cache, nível 1, nível 2 e nível 3, que são as memórias mais rápidas, onde nós temos o armazenamento temporário dos dados. Nós temos a RAM, com a memória física, implementando também a memória virtual. Unidades de armazenamento, como ROM, BIOS, discos removíveis, o disco rígido, que são áreas de armazenamento permanente, são mais lentas, e as fontes de entrada, onde nós temos teclado, mouse, todas as mídias removíveis, como o padrão USB, por exemplo, câmeras, microfones, fontes remotas, etc. O fato é que os programas atuais eles sempre aumentam, sempre consomem cada vez mais recursos computacionais. Então, sempre há a demanda por toda a memória, todos os recursos de memória disponíveis no sistema computacional. Em se tratando da hierarquia das memórias, nós vemos desde os registradores até os dispositivos de armazenamento de massa, variações quanto à velocidade, quanto ao custo, quanto à capacidade, quanto ao tamanho e se há necessidade de estar energizado ou não. Vimos, por exemplo, que os registradores têm uma velocidade altíssima. Dentre todas, é o custo mais alto também, o custo financeiro, o custo de armazenamento. Uma baixa capacidade proporcional, um tamanho muito pequeno e necessita de alimentação elétrica do sistema computacional. Enquanto que os dispositivos de armazenamento de massa, por exemplo, um HD, ele possui uma velocidade baixa em relação aos demais, porém apresentam um custo muito baixo, não necessitam estar energizados para manter o conteúdo armazenado. Então vejam que para cada aplicação, para cada parte do processo de armazenamento e tratamento de dados, nós utilizamos diferentes tipos de memória que vão apresentar diferentes características. O armazenamento interno, se tratando de hierarquia de memória, ele vai tratar das posições de memória disponíveis internamente ao processador para permitir ou agilizar sua operação. É constituído basicamente dos registradores do processador e do seu cache interno. Já o armazenamento primário, ele trata das posições de memória interna diretamente acessíveis pelo processador. São os circuitos de memória SRAM, DRAM, EPROM, PROM, entre outras. A velocidade e o tempo de acesso são adequados à operação direta com o processador, mas, entretanto, como vimos, apresentam um custo elevado.
E o armazenamento secundário são posições de memória externa que não podem ser acessadas diretamente pelo processador e que devem ser movidos para o armazenamento primário antes de sua utilização. São os dispositivos de armazenamento de massa, por exemplo, como disco rígido, como unidades SSD, entre outras. O armazenamento interno possui as maiores velocidades e os menores tempos de acesso, representando assim os melhores dispositivos em termos de desempenho, embora possuam um custo bem mais elevado e não se apresentem com abundância dentro de um sistema computacional. Vejam que o armazenamento interno, as memórias primárias, elas são em muitíssimo menor quantidade, né, se comparadas às memórias de massa. Os dispositivos de armazenamento secundário são de maior capacidade e de melhor relação custo-byte, mas em relação ao armazenamento interno, as memórias primárias são consideravelmente mais lentas. Já os registradores são usados para manter dentro do processador dados frequentemente utilizados, visando garantir a velocidade, garantir a agilidade do processamento. Os caches interno e externo, em razão de sua maior velocidade, são usados para manter uma porção do programa que pode ser executada mais rapidamente do que na memória principal, aumentando assim o desempenho do sistema num todo. A memória primária, ela armazena os programas e dados em execução no sistema. Os dispositivos de armazenamento secundário são usados para preservar os dados de forma permanente. Por exemplo, os HDs, eles têm essa finalidade de armazenar grandes volumes de dados de forma permanente, ou seja, independente se o equipamento está energizado ou não. Já o cache de disco, ele é utilizado para acelerar a operação, acelerar as operações de unidade de disco, podendo essa técnica ser utilizada inclusive para outros periféricos, onde o objetivo principal é ganhar velocidade de processamento. Sobre as memórias, ainda podemos dividi-las em memórias lógica e memória física. A memória lógica é aquela manipulada pelos programas, ela é visível para os programas. Já a memória física é a memória implementada por circuitos integrados, circuitos eletrônicos, onde nela vão existir espaços, onde nós vamos ter a própria memória lógica, que vai estar residente. Portanto, a memória física tem um tamanho menor que a memória lógica geralmente. É necessário realizar sempre uma tradução de endereços lógicos para endereços físicos, pois um programa que aloca uma memória lógica pode ter de fato uma memória física também alocada para si. Então esse processo de tradução de endereço lógico em endereço físico é realizado pela Unidade de Gerência de Memória, ou MMU, Memory Management Unit. Os endereços de memória virtual, né? Os endereços virtuais, eles são traduzidos pela MMU em endereços físicos que poderão ser acessados pelo sistema computacional. A memória lógica e a memória física depende também do barramento, depende da arquitetura do sistema computacional. Nós temos aí exemplos de unidades de hardware que fazem esse papel de MMU, e também fazem toda a interconexão via barramento, né, para endereços físicos e endereços lógicos. A MMU ela tem como função verificar se o endereço lógico é maior que o registrador limite inferior e menor que o registrador limite superior. Se sim, ele encaminha o acesso como endereço válido, se não, gera uma interrupção de endereço inválido. Nesse caso, o endereço lógico é igual ao endereço físico. A MMU também verifica se o endereço lógico é menor que o registrador limite superior e, se sim, adiciona o registrador base ao endereço lógico e encaminha o acesso como esse endereço resultante, se não, gera uma interrupção de endereçamento inválido. Nesse caso, o endereço lógico é diferente do endereço físico. Vejam que quem deve fazer sempre essa comparação e verificar a posição do endereço em relação aos registradores é a MMU, e ela vai fazer justamente a tomada de decisão se é o endereço lógico
igual ao endereço físico ou se são endereços diferentes. Os programas, eles normalmente não preenchem totalmente as partições onde são carregados, e isso normalmente desperdiçava espaço de disco. Quando um programa é maior do que qualquer partição livre, ele fica aguardando que uma partição seja disponibilizada para que ele acomode, mesmo se existirem duas ou mais partições adjacentes que somadas totalizam o tamanho do programa. Isso é chamado de alocação particionada estática. Esse tipo de problema, onde os pedaços de memórias ficam impedidos de serem usados por outros programas, é chamado de fragmentação. E era algo bastante corriqueiro, né, que acontecia bastante com os primeiros sistemas operacionais, e havia um desperdício muito grande de espaço disponível em unidade de disco, unidade de massa. Para solucionar isso, foi desenvolvido um novo processo chamado de alocação particionada dinâmica, onde é eliminado esse conceito de partições de tamanho fixo e cada programa passa a utilizar o espaço que necessita, passando esse bloco a ser sua partição. Nesse caso, a fragmentação também vai começar a ocorrer quando os programas forem terminando e deixando espaço cada vez menores na memória, não permitindo o ingresso de novos programas. Vejo que a alocação particionada dinâmica resolve em uma boa parte o problema anterior de perda de grandes espaços, grandes áreas de unidade de armazenamento, mas não resolve por completo. Vemos então em seguida o swapping, que é o movimento dos processos de memória principal por disco e vice-versa. O swapping é realizado por rotinas do sistema operacional chamadas de realocadores ou swappers. A técnica de swapping ela pode ser usada em sistemas multiprogramados com partições de tamanho variável. De acordo com algum critério do próprio sistema operacional, um programa pode ser movido da memória principal para o disco, que é chamado de swap out, e esse mesmo programa pode voltar do disco para a memória principal. Esse processo é chamado de swap in. Veja que o sistema operacional ele é que trata dessas condições de movimentação dos processos quando o processo é trazido da memória ou levado novamente para a memória. Swap out, mais uma vez, é o processo que é trazer da área de swap do disco e colocar na memória, ou swap in é o processo de retirada da memória para ser colocado novamente no disco rígido. Quanto à memória, nós podemos tratar também da memória virtual. O sistema é capaz de endereçar muito mais memória do que a fisicamente disponível. Esse conceito de memória virtual busca desvincular o endereçamento feito pelo programa dos endereços físicos da memória principal. Os programas e suas estruturas de dados deixam de estar limitados ao tamanho da memória física disponível. Então, nós temos no processo de mapeamento de memória, onde a memória virtual é um espaço variável e reservado no disco rígido no momento em que é feita a instalação do sistema operacional. Vemos, então, que o sistema operacional também é o responsável pelo controle e pela utilização desse espaço de memória, dessa memória virtual, e está relacionado também à disponibilidade de memória física no sistema computacional. A memória virtual é como se fosse uma reserva da memória RAM, ou seja, se a memória RAM estiver cheia, é utilizada a memória virtual. Quanto mais memória física nós tivermos, mais memória virtual podemos utilizar. Quando a memória virtual é utilizada, o sistema fica mais lento, porque o HD é um tipo de memória mais lenta e o acesso é feito diretamente ao disco rígido, a memória de massa. A memória virtual pode ser chamada também de page file, paginação, memória paginada, swap ou memória de troca. Um programa no ambiente de memória virtual ele não vai fazer referência a endereços físicos da memória, os endereços reais, mas vão estar tão somente relacionados aos endereços virtuais. Na execução de uma instrução, por exemplo, o endereço virtual é traduzido para o endereço físico, conforme nós já vimos sobre as MMU, e o processador acessa apenas posições da memória principal.
A memória virtual, ela é um mecanismo exige, né, um processo, um mecanismo de tradução que vai manter tabelas de mapeamento exclusivas para cada processo, ou seja, cada processo realizado ele tem o seu mapa, ele tem a sua tabela de mapeamento, que vão relacionar os endereços virtuais do processo às posições da memória física. Paginação. A paginação é a técnica de gerenciamento de memória que utiliza o conceito de memória virtual, onde a quantidade de endereçamento é maior do que o tamanho da memória física presente no sistema. Como já vimos, a memória virtual ela tende a aumentar essa capacidade de trabalho, essa capacidade de endereçamento. Cada página possui um número que identifica, e a memória física é dividida em blocos iguais com o mesmo tamanho das páginas virtuais, chamados de molduras de páginas. As molduras de páginas são identificadas por um número que corresponde a uma determinada área da memória física. E todas as molduras de páginas são identificadas a partir do número 0. Nós podemos ver que o endereçador que está associado à CPU e à MMU envia endereços virtuais para a MMU e a MMU envia endereços físicos para a memória principal. Os endereços gerados por um programa em execução são chamados de endereços virtuais e formam o espaço do endereçamento virtual. Quanto à segmentação, ela é uma técnica de gerenciamento de memória em que os programas são divididos logicamente em subrotinas e estruturas de dados e colocados em blocos de informações na memória. Os blocos têm tamanhos variáveis e são chamados segmentos, e cada segmento tem seu próprio espaço de endereçamento. Com a paginação, ocorre a separação entre a visão da memória pelo usuário e a memória física. Na segmentação, então, o programa é dividido em segmentos, que são blocos de endereços. O espaço de endereçamento virtual é linear em cada segmento. Os segmentos de um programa não precisam ser do mesmo tamanho. A dimensão dos segmentos é limitada pela arquitetura do sistema computacional e o compilador constrói automaticamente os segmentos. Vejam que, mais uma vez, o sistema operacional ele é o maestro de todo esse processo de segmentação e endereçamento. Então, nós temos aí espaços de endereçamento lógico com tabelas próprias, com segmentos próprios. Esses segmentos possuem uma tabela que delimita o limite e a base de segmentos e eles estão orientados segundo esse limite e essa base na memória física. É possível também compartilhar segmentos diferentes com memória lógica de processos diferentes, cada processo com sua tabela onde vamos encontrar os limites e as bases, e esses processos vão estar relacionados também a endereços da memória física do sistema computacional. Na segmentação, a divisão dos programas em segmentos lógicos refletem uma estrutura funcional que está relacionada a rotinas, a módulos, ao código utilizado, ao tipo de dados utilizado, como são formadas as pilhas, entre outros. O objetivo sempre é dividir os programas em seções para que o sistema operacional possa realocá-los com mais facilidade na memória disponível. O programador deve se preocupar com a gestão da memória quando escreve um programa, ou seja, a utilização melhor ou pior de um sistema operacional, de um sistema computacional, também depende da forma como os programas são escritos. A segmentação, ela envolve programas principais, envolve subrotinas, envolve procedimentos, envolve funções, módulos, estão relacionados a tabelas, vetores, pilhas, listas e variáveis diversas. A diferença entre a paginação e a segmentação é que, enquanto a paginação divide o programa em partes de tamanho fixo, sem qualquer ligação com a estrutura do programa, a segmentação permite uma relação entre a lógica do programa e a sua divisão na memória.
Vejam que trabalhar com paginação e segmentação é algo que está relacionado diretamente ao sistema operacional, porém, a forma como se desenvolvem os programas também vão afetar essa forma de funcionamento. Por fim, vemos um comparativo entre paginação e segmentação, onde existem as considerações por parte do programador e a escolha entre paginação e segmentação. Por exemplo, o programador precisa estar ciente de qual técnica é usada? Sim, no caso da segmentação. O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física? Em ambos os casos, sim. Porém, os procedimentos e os dados podem ser diferenciados e protegidos separadamente apenas na segmentação. Então, são considerações que devem ser feitas, devem ser observadas no momento de se desenvolver um programa, desenvolver um sistema. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, reforço a necessidade de interagirem com as nossas notas de aula, o conteúdo que foi já passado e que está detalhando essa nossa apresentação. Agradeço a atenção de vocês e espero até uma próxima oportunidade, nossa próxima videoaula. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!